Então vamos falar da prisão em flagrante. A prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela é a única prisão que não é decretada por uma autoridade judiciária. É a única que não é decretada por uma autoridade judiciária. Porque diz a lei, no artigo 301, que qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quando a pessoa estiver em estado de flagrância. Então, qualquer um do povo pode prender, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quando alguém estiver em estado de flagrância. Ok? Então, qualquer um de nós pode prender em flagrante. Qualquer um de nós pode prender em flagrante. Qualquer pessoa, qualquer leigo pode prender em flagrante. Ok? Acontece um detalhe muito interessante, que nós que somos operadores do direito, muitas vezes ficamos em dúvida, será que a pessoa está em estado de flagrância ou não? Será que é caso de prender ou não? Imagina o leigo, pessoa que não trabalha com direito, que exerce a sua outra atividade profissional, mas a lei confere a ele. Qualquer leigo pode prender o outro se estiver em estado de flagrância. Como se faz então? Então, quando uma pessoa prende a outra, prende mesmo, segura a pessoa, amarra a pessoa, prende, porque ela estava em estado de flagrância, ela deve conduzir esta pessoa a uma autoridade policial. Por isso que quem prende é chamado de condutor. Condutor. Então, imagine que eu trabalho numa outra profissão, sei lá, e aí eu vi alguém assaltando. Na minha visão era um assalto, sei lá, parecia um assalto. Então, eu ouvi dizer que assalto é crime, eu achei estranho, então aí eu prendi a pessoa. Fui lá, amarrei a pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar aquela pessoa presa para uma autoridade policial, para um delegado, que é um técnico. É um técnico. E preparado para fazer análise se realmente é estado de flagrância ou não é estado de flagrância. Então, chegando lá à autoridade policial, eu vou narrar para a autoridade policial, eu prendi esse sujeito porque ele estava fazendo isso, estava agindo assim, eu achei estranho o que ele fez, tal. Aí chama a vítima também, você confirma aí o que é verdade, ele fez isso, ele fez aquilo, tal, Chama o cara, o acusado, fala assim, e aí, não, eu não fiz nada, não sei o quê. Bom, enfim. Contam a história para o delegado e o delegado faz um filtro. Se ele entender realmente que aquela pessoa estava em estado de flagrância, que nós já vamos ver quando que se dá o estado de flagrância, então ela baixa, a autoridade policial baixa um auto de prisão em flagrante. Ele autua a pessoa em flagrante. E nesse auto de prisão em flagrante, que é um auto contínuo, vão ser ouvidas todas as pessoas envolvidas, o condutor, envolvido as eventuais testemunhas, eventuais vítimas, o próprio acusado, todo mundo é ouvido lá no auto de prisão em flagrante. Compreendido até aqui? Bom, na prática, os condutores são policiais. Então, mesmo que você, pessoa do povo, qualquer pessoa, possa prender em flagrante, é muito difícil você ter condições de realmente amarrar a pessoa, segurar. O que você vai fazer? Você vai chamar a polícia, vai chamar 190, tá certo? E aí a polícia vai chegar lá e vai perceber ali o estado de flagrância e vai dar voz de prisão e vai conduzir a delegacia. Então, o condutor, geralmente de um flagrante, 99% das vezes, é um policial que figura lá como condutor, aquele que atuou ali naquela prisão. Entenderam a figura do condutor? Legal. Bom, a
A prisão em flagrante, ela está, como eu disse, né, está prevista ali do artigo 301 para frente. Então vamos lá. É a única que não é decretada por autoridade judiciária na forma com que eu expliquei para vocês, né? De acordo com o artigo 301 do CPP, sempre que alguém estiver em estado de flagrância, e o estado de flagrância está no artigo 302, diga-se de passagem, qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender no estado de flagrância. Uma questão para concurso, para quem for prestar concurso, né? Já vi cair lá, o que é o flagrante obrigatório e o que é o flagrante facultativo? Flagrante obrigatório e flagrante facultativo. Essa é a regra do 301. Flagrante facultativo é a regra que qualquer um do povo pode. É facultativo, não é obrigatório. Qualquer um de nós pode, não é obrigado a prender. Então é o flagrante facultativo. E a segunda parte é o flagrante obrigatório, né? Porque qualquer um, agente policial e a autoridade policial e os seus agentes devem, são obrigados a prender quando estiverem em estado de flagrância, né? Sob pena, inclusive, de responder por essa prevaricação eventual. O artigo 302, ele traz as hipóteses de flagrante, né? As hipóteses do estado de flagrância. E antes da gente avançar no artigo 302, vamos lembrar uma coisa. A própria etimologia da palavra flagrante, ela já nos dá uma ideia do que é o flagrante, porque flagrante vem do latim flagrantes, vem do italiano flagrare, flagrantes, flagrare, que significa queimar. Queimar. Então, alguma coisa que está queimando. Né? Quando a gente fala de flagrante, nós estamos falando de alguma coisa que está acontecendo, que está borbulhando, que está efervescente. Então, a pessoa é colhida bem na hora que a coisa está pegando. Tá certo? Porque está queimando. Flagrantes, flagrare, essa é a ideia, né? Então, o artigo 302, ele dá todas as hipóteses em que alguém pode ser preso em flagrante. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas desde já fica uma ideia importantíssima. Se você tiver um caso concreto, o seu cliente foi preso em flagrante, mas você analisa o 302 e ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 302, significa que a prisão é ilegal. E aí cabe relaxamento. Depois a gente vai falar sobre isso. Relaxamento, tudo bem? Então, a primeira coisa, seu cliente, você foi chamado de madrugada, aí você chega lá, tem um flagrante instaurado, tal. Primeira coisa, analisa o 302. Analisa se o seu cliente se enquadra no 302, porque se ele não se enquadrar, a prisão em flagrante é ilegal. Ok? E aí você vai ter os mecanismos jurídicos para combater aquela ilegalidade da prisão. Bom, o que nos traz o artigo 302? Primeira hipótese de prisão em flagrante. Quando a pessoa estar cometendo a infração, estiver cometendo a infração. Né? Se a pessoa estiver cometendo a infração, ela pode ser presa. Está cometendo, está praticando, é o gerúndio. O gerúndio, está praticando. Então a pessoa está assaltando, lá, mantendo as pessoas sob a mira de um revólver para poder, né, subtrair pertences, ela pode ser presa. Ela está vendendo droga, né, está entregando lá para um usuário qualquer a droga. Né? Ela está batendo em alguém, agredindo, por exemplo. E aqui é interessante os crimes permanentes, né? Os crimes permanentes, porque um sequestro, pessoal, uma extorsão mediante sequestro, ela pode durar 1 ano, ou até mais. E o crime ainda continua acontecendo, a conduta continua acontecendo, ele está praticando ainda, tá certo? Então, se a pessoa é mantida em cativeiro, ele está sequestrando. Depois de 1 ano, pode prender em flagrante? Claro que pode. Descobriram o lugar em que a pessoa estiver em cativeiro ali e conseguiram prender quem estava mantendo a pessoa em cativeiro? Claro, é flagrante. Ah, mas já faz 1 ano. Não interessa, porque ele está ainda praticando, não é?
Bom, aqui uma ideia com relação a drogas, porque nós sabemos que o domicílio é um asilo inviolável e mesmo por ordem judicial eu não posso entrar à noite num domicílio. Na casa de uma pessoa eu não posso entrar à noite, tá certo? Depois nós vamos falar disso, tá até marcado aqui. Mas tem uma exceção. Aliás, 3. À noite a gente pode entrar na casa de alguém para prestar socorro, tá certo? Também pode entrar se for convidado. Se a pessoa convidou para entrar, você entra, claro, né? Não é proibido. Agora também pode entrar em flagrante. Se tiver estado de flagrância, pode entrar. Pode meter o pé na porta e entrar mesmo à noite, tá certo? Então, o que acontece? Se a pessoa estiver guardando drogas em casa, porque o tráfico de drogas é um tipo misto alternativo. Tem um monte de situações que configuram o tráfico de drogas, né? Fabricou, vendeu, transportou, tem um monte de coisa lá. E tem algumas condutas que são permanentes. Dentre essas condutas, manter em depósito, guardar. Tá certo? Então, se a pessoa está mantendo em depósito drogas, está guardando drogas, ela pode ser presa em flagrante a qualquer momento, do dia ou da noite. Tá certo? Meteu o pé na porta, encontrou drogas na casa da pessoa, preso em flagrante. Compreendido? Porque está cometendo. Se estiver cometendo, então a pessoa deve ser presa. Segunda hipótese é uma hipótese bem interessante. Estado de flagrância também se dá quando a pessoa acabar de cometer a infração. Aqui ela não está praticando mais, ela terminou de praticar. Acabou de cometer a infração. Esse acabar de cometer a infração, pessoal, é importante vocês entenderem isso. A ideia, isso não está na lei, é a doutrina que vem explicar, né? Mas a ideia do acabar de cometer não é acabou de cometer ontem. E nem é o acabou de cometer há 2 horas ou há 3 horas. O acabou de cometer é um ato sequencial. É um ato que está dentro da mesma cena delituosa. Então imagine que os caras assaltaram o banco, já assaltaram. Eles ganharam a rua, já acabou o assalto, certo? Eles ganharam a rua. Quando eles chegaram à rua, a polícia prendeu. Prendeu porque eles tinham acabado de cometer a infração. É a mesma cena delituosa. Se você pegar ali uma câmera filmando, não é, a situação, você não teria um corte na sua tomada. Você filmaria a pessoa lá dentro e filmaria ela saindo do banco. Tá certo? É a mesma cena ainda. Então a pessoa pode ser presa. Imagine que uma pessoa atirou na outra. Já matou. A fumaça do revólver está subindo ali. Não é? Mas aí alguém gruda no sujeito e segura ele ali e prende o sujeito. Prendeu por quê? Porque ele estava cometendo? Não, porque ele já cometeu. Ele acabou de cometer. Ok? Vamos imaginar que o cara está vendendo droga aqui. Está vendendo, ele pode ser preso. Só que a polícia está lá longe, mas filmou. Gravou, tem uma câmera de segurança, sei lá, né? Uma câmera de segurança ali, essas câmeras da CT e tal, essas câmeras de segurança que viu a pessoa vendendo droga. Aí a polícia imediatamente, né? Aí pode ser até perseguição, que é o próximo item. Mas se for rápido ali, né? Se a polícia acabou de ver o cara vender, ele acabou de vender, a polícia já chegou em cima e prendeu na hipótese B aqui, porque ele acabou de cometer a infração. Sobre esse aspecto, tem um item jurisprudencial muito interessante. Depois vocês procurem na jurisprudência, porque vocês vão encontrar farta a discussão sobre isso. A questão da apresentação espontânea. Muitas vezes a pessoa comete uma infração, comete porque está de cabeça quente, né? Tem uma briga, uma discussão, uma situação lá, uma pessoa agride a outra, uma pessoa mata a outra, sei lá, cometeu uma infração e resolve ir para a polícia narrar exatamente o que aconteceu.
Quando a pessoa ela comete uma infração, imagina, ela comete aqui, ó, na casa dela ela cometeu a infração. Aí ela já cometeu, aí ela resolve. Vou à delegacia narrar o que aconteceu. Então ela vai, se prepara, se transporta, vai, não é? Demora um tempo aí, tem um delay, tá certo? Aí ela chega lá na delegacia e narra fatos que a polícia não conhecia. Fatos que a polícia não conhecia. A polícia não sabia aquilo que ocorreu ali. Né? Diz a jurisprudência que, neste caso, ele não pode ser preso em flagrante. Se for uma apresentação espontânea, ele não pode ser preso em flagrante. Por que ele não pode ser preso em flagrante? Basicamente porque essa apresentação espontânea não se enquadra em nenhuma das hipóteses do flagrante do artigo 302. Porque quando ele é preso, vamos imaginar, ele foi lá espontaneamente e prenderam ele mesmo assim. Quando ele foi preso, primeiro, ele não estava cometendo naquela hora, ele não estava cometendo. Segundo, ele não tinha acabado de cometer. Essa é uma ideia. Ah, não, mas ele cometeu, acabou de cometer ali, ele veio para cá. Não, é uma outra cena, é uma outra situação. Estava lá na casa dele, a polícia não estava lá, não tinha ninguém lá, então ele teve que se transportar. É uma outra situação, é um outro aspecto. Então ele não acabou de cometer. Também ele não foi perseguido, que é a próxima hipótese, e não foi preso por presunção, que é a outra hipótese que nós vamos falar já já. Tá certo? Então, diante desse quadro, a jurisprudência entende. A apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. Apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. Compreendido? Na vida prática, a jurisprudência entende assim. Na vida prática é muito temeroso, né? Se um cliente seu ligar para você e falar assim, ó, acabei de cometer não sei o quê, o que eu faço? Me apresento agora espontaneamente? Resposta minha, não. Não, tá certo? Porque tudo pode acontecer, né? É um filtro que o próprio delegado faz. Se o delegado entender que é estado de flagrância, eu estou falando da jurisprudência, entende? Até, né, provar que o focinho de porco não é a tomada efetivamente, o sujeito vai ficar preso e às vezes continua preso por muito tempo. Talvez o STJ solte, quer dizer, né? É muito temerário. Então, neste caso, eu, como advogado, indicaria para o sujeito esperar um pouquinho, dar ali uma semana, né? Não tem essa de 24 horas, já já a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Eu daria uma semana, pelo menos, e aí depois vai à delegacia e conta a sua versão, conta os seus fatos, porque aí, realmente, em flagrante, ele não poderia ser preso. Diga. Se ele se apresentar, o delegado ainda pedir a preventiva. Sim, não, esse risco sempre ocorre, né? Então, vamos imaginar, a colega está mencionando o seguinte, aí depois de uma semana eu apresento o cliente, ele não é preso em flagrante, é verdade, pode ser preso preventivamente? Aí sim, mas pelos motivos da prisão preventiva, né? Depois nós vamos ver que a prisão preventiva, a pessoa pode ser presa a qualquer momento pelos motivos da prisão preventiva, mas em flagrante não mais, pelo menos essa preservação do flagrante não mais, né? Mas a minha ótica, ele tem realmente que se defender, porque se ele realmente fugir do processo, aí sim dá motivo e dá ensejo a uma prisão preventiva, a uma prisão temporária, né? Isso pode acontecer com muita naturalidade. Ok? Você acabou de matar alguém, você vai lá com arma e tudo e fala para o delegado, matei alguém, eu vou, depois o cara vai para casa? Porque ele se... Não. Então, a nossa amiga está falando que na faculdade ela aprendeu que se a pessoa acabou de matar e vai lá e narra e os fatos, ela não é presa, é exatamente isso que eu estou falando. Na teoria é isso. A pessoa vai lá e se apresenta espontaneamente e não é preso. Eu estou dizendo na parte prática. Na parte prática, eu não geraria esse risco para o meu cliente. Não geraria esse risco, não é? Porque realmente é um risco. É muito subjetivo, né? Então, é um risco. Agora,
Atenção, a apresentação espontânea, ela se dá quando a pessoa narra um fato que a polícia desconhecia. Porque se já foi feito ali, a pessoa, né, a polícia já sabe, está procurando o sujeito, aí a apresentação não é espontânea, é uma apresentação forçada. Porque a polícia já está procurando o sujeito, então a polícia entrou por uma porta, o sujeito saiu pela outra e foi para a delegacia. Não, aí não é espontâneo. Aí não é espontâneo. Só é espontâneo quando narra um fato que a polícia desconhecia, que já não tinha chamado, não tinha um 90 para ir atrás, esse tipo de coisa. Tá certo? Muito bem. Terceira hipótese de flagrante. A terceira hipótese é a perseguição. Então, ser perseguido após cometer a infração. Então, quando a pessoa é perseguida, flagrante em perseguição, ela pode ser presa. E eu coloquei 2 observações, né? Inclusive, pode ser preso em outra comarca, já explico. E isso é o que se chama de flagrante impróprio ou quase flagrante. Então, em muitos concursos, perguntam isso, né? O que é um flagrante impróprio ou um quase flagrante? É o flagrante em perseguição. É a terceira hipótese do estado de flagrância, né? A perseguição, pessoal, ela não se confunde com investigação. Porque a perseguição, ela tem a autoria definida. Vamos desmembrar essa ideia. A perseguição tem uma autoria definida. Em que sentido uma autoria definida? Às vezes, a polícia tem um contato visual com o investigado ali, né? Com o pretenso réu. Lembra que a polícia chegou quando os assaltantes assaltaram o banco e prenderam ele na porta do banco? Pode ser que a polícia não prenda eles na porta do banco e eles consigam escapar, mas perceba que a polícia teve um contato visual com ele, né? O jurista Hélio Tornagli, né, que tem manual de processo penal muito bom, né? Infelizmente não é atualizado, mas realmente sempre foi muito bom. O jurista Hélio Tornagli dizia que flagrante é a certeza visual do crime. É uma ideia importante de flagrante, certeza visual do crime. O flagrante está envolvendo ali uma situação que você está vivenciando, você está vendo, né? Então, se a polícia teve contato visual com o autor, pode persegui-lo. Perceba que, nesse caso, não se sabe o nome do autor, mas a autoria está definida. Por quê? Porque eu vi que quem assaltou foi aquele. Então, eu vou atrás daquele. Eu pego o meu carro e vou atrás do cara. Pega a estrada, entra numa rua, entra na outra. Quanto tempo pode ter a perseguição? Por quanto tempo pode perseguir? Não tem limite. A perseguição pode durar muito tempo e pode durar até mais de 24 horas. Aquela ideia que, né, muitos têm preconcebida de que se eu fugir 24 horas já me livrei do flagrante, isso não está na lei. É porque, geralmente, as perseguições elas demoram pouco tempo. Então a polícia vai atrás, não conseguiu encontrar, desiste de perseguir. Então, se desistiu de perseguir, se tornou uma investigação. E ninguém pode ser preso em flagrante por investigação. Tudo bem? É só em perseguição. Então, a ideia de perseguição é que ela é contínua, ininterrupta. Pode durar o tempo que for, pode passar por outras comarcas, pode mudar até de estado. Pode mudar até de estado, ir para outro estado, prender uma pessoa lá em flagrante em outro estado. Diga. Sim. É isso aí. Sim. Bom, olha só. O colega nos lembra de um filme chamado Prenda-me se for capaz. Quem não assistiu deve assistir. Porque é muito interessante. Se não me falha a memória, é baseado em fatos reais. Não é? Em que o Leonardo DiCaprio é o ator principal, né, do Prenda-me se for capaz. Está no Netflix.
não é? Tá no Netflix, você consegue assistir. Então é bem interessante. Guardadas as devidas proporções, nós tivemos aqui no Brasil, né, um Prenda-me se for capaz, que foi o caso do Vips, né? Vips, aquele cara que se passou por filho do dono da Gol, tal, e enfim, teve um monte de mordomia, que também está no Netflix, vale a pena a gente dar uma olhada, né? Então assistam, que é muito bacana. Diga. Vou falar. Então, não existe. Então, só concluindo aqui, então nesse filme Prenda-me se for capaz, a pessoa vai cometendo o crime e o policial já está sabendo quem está praticando o crime. Então já está na sequência. Se sabe, tem autoria, é uma perseguição, sim. Precisa encontrar o cara, pode ser, né? O nosso amigo pergunta assim: na prática, imagine que a perseguição se deu e passou por mais de uma comarca. Vamos imaginar, nós estamos aqui no Legale, na cidade de São Paulo, e a pessoa vai sendo perseguida e ela invade outras cidades, não é? Pega a rodovia Anhanguera e chega em Campinas, tá certo? Perseguição, prende em Campinas. Prendeu em Campinas. O que vai acontecer? Bom, a polícia pode, não precisa necessariamente levar para o distrito que seja aquele que tem circunscrição sobre o caso, tá? Pode levar a qualquer distrito policial. Qualquer distrito policial. E lavrar o flagrante ali, porque posteriormente o flagrante será encaminhado para o inquérito ser levantado no distrito competente. Não há ilegalidade se eu, então, cheguei em Campinas e pego e levo para o distrito de Campinas. Falo assim, eu estou perseguindo esse sujeito desde São Paulo, cheguei aqui, né, prendi o cara, vamos lavrar. Mas não vai seguir aqui, não tem problema, vamos lavrar o auto de prisão, e o auto de prisão depois é encaminhado. Eu só um depoimento pessoal, né? Só para vocês entenderem o alcance da coisa. Em 1995, faz muito tempo, eu fui assaltado. Né? Então, eu já era advogado, né? Mas mesmo assim, o sujeito, acho que estava fugindo de um assalto, na verdade. Eu estava com o carro parado, em via pública, o sujeito veio com uma arma e me rendeu a mim e a minha irmã, e nós fomos levados de carro para um outro bairro de São Paulo. Foi num bairro de São Paulo, foram levados para o outro bairro de São Paulo, e naquele momento fomos liberados. E o sujeito, de forma muito gentil, disse: não se preocupa que você vai achar o carro. Porque meu carro nem tinha seguro, diga-se de passagem, né? Não tinha seguro à época. E aí deixou. Na hora de descer do carro é terrível, né? Você não sabe se o cara vai atirar. Se fosse hoje em dia, talvez atirasse. Mas naquela época ainda o bandido não tinha tanta preocupação assim. Descemos. Ficamos lá num outro bairro. O meu pai trabalhava na polícia nessa época. Meu pai era vivo, estava na ativa, trabalhava na polícia, né? Então ficamos ali sem carteira, sem lenço, sem documento. Pegamos um telefone emprestado lá de um comércio qualquer e ligamos para quem? Para o policial da família, né? Então o meu pai foi lá nos resgatar. Ele estava trabalhando, inclusive, nos levou para a delegacia dele, lá que ele trabalhava. Lá lavramos o boletim de ocorrência, né? Em que narrou, porque tinha documentos, a gente ia precisar tirar documentos e tudo mais, né? O alerta também que o carro tinha sido roubado, e posteriormente esse boletim de ocorrência foi mandado para a delegacia competente ali, não competente, a delegacia que tinha a circunscrição acerca do caso. Então é possível isso. Depois se ajusta a circunscrição. Tudo bem? Compreendido? Diga. Sim, não tem nada a ver, é claro. Então, vamos explicar uma coisa. Infelizmente, na polícia, né, eu tenho um apreço muito especial à polícia civil e militar,
sem dúvida nenhuma, até porque meu pai era policial, tenho muitos amigos, muitos alunos, tal, então eu tenho um respeito muito grande pelas duas polícias. Mas há maus profissionais, evidentemente, né? Então, vira e mexe, alguns clientes falam sobre isso. Eu sou acharcado por policiais que não são nem da região. Tá certo? Então o sujeito está num bairro ali, tá certo? Está num bairro em que tem ali a delegacia de polícia do local, aí vem um policial de outra região que não tem nada a ver e chega lá e fala assim, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso é ilegalidade. Isso é ilegalidade. É diferente de uma perseguição que vai atrás. Isso é uma arbitrariedade, evidentemente. Mas também temos que lembrar que tem delegacias que são especializadas. E as delegacias especializadas, elas têm uma circunscrição que não é exatamente só no território do bairro em que elas estão localizadas, ok? Então, se é uma especializada, ela pode realmente apurar fatos que ocorreram em vários bairros e outras situações. Diga. Pode entrar, né? Então fala assim, eu tenho a mesma coisa, vamos dar um exemplo bem prático. Eu sou um guarda civil metropolitano, em que eu trabalho num município, tudo bem? Num município. Eu posso prender a pessoa em outro município em perseguição? Claro, isso não interfere, né? Eu comecei Não, mas qualquer pessoa pode, não precisa ser um policial. Qualquer pessoa pode perseguir. Isso é equivocado, isso é errado. A pessoa não para. Se ela começou a perseguição no município, ela pode invadir o outro. Se ela não invade, é porque ela não quer. Fala. Não, é a delegacia correta. Tem que ser a delegacia correta. Então, o que acontece assim? Quando a gente está pensando em defender o réu, né? Mas às vezes a gente defende a vítima também. Então a vítima precisa fazer ali o seu boletim de ocorrência, tal, né? Tecnicamente, a vítima poderia fazer o boletim de ocorrência em qualquer distrito e depois ser encaminhado para o distrito correto, porque, afinal de contas, uma pessoa leiga, né, ela não tem exatamente a noção, eu preciso ir no distrito X ou no distrito Y. É tudo polícia, é tudo integrado, eu faço uma comunicação aqui e depois eles sabem a competência correta de onde teria ali e mandam. Sim, pois bem. Então aí o que ocorre? Na teoria seria isso. Você vai lá e aí depois eles que se viram dentro da própria instituição. Na prática, as pessoas lavam as mãos, né? Vai falar assim, não, mas esse não é o meu caso, não é dessa região, você tem que ir na delegacia X. E aí, às vezes, a pessoa inaugura uma peregrinação, porque pode haver um conflito negativo de circunscrição. Você fala assim, é nessa daqui? Não, é na outra. Aí você vai na outra? Não é na outra. E aí você fica pulando de galho em galho, meio perdido, e infelizmente a administração pública pode ocorrer assim. Mas eu estou dizendo, na teoria, você poderia fazer o BO aqui e o BO ser encaminhado para outro lugar, fazer a denúncia, na minha rua tem gente vendendo drogas, tal, mas nem sempre é assim. Tudo bem até aqui? Legal. Bom, eu estava falando da perseguição. A perseguição, então, a autoria é definida, conforme eu expliquei para vocês. Só que a autoria também pode ser definida não só pelo contato visual. A autoria pode ser definida porque realmente a polícia sabe quem é o autor. Então imagine o seguinte, um caso triste que ocorreu em São Paulo, já tem aí quase uns 10 anos, um pouco menos, mas que ocorreu no bairro da Lapa aqui.
Uma pessoa chegou numa academia de ginástica lá que tinha, né? E matou a recepcionista. Quem é que matou a recepcionista? O namorado da recepcionista. Então isso foi muito comentado à época, né? Então o namorado chegou lá na academia, na frente de todo mundo, deu um tiro, 2 tiros, tal, matou a pessoa e foi embora. Ok? Neste caso, quando a polícia chegou ao local, porque aí chamaram a polícia, aí a polícia chegou ao local. Chegou ao local, não teve contato visual com o sujeito, porque o sujeito já tinha ido embora. Porém, todos conheciam a autoria, porque o cara já era conhecido. Ok? Quando perguntaram para outra pessoa da academia, quem foi? Foi o namorado dela. Como é que chama? Chama fulano de tal. Tá certo? Outro disse, confirmou, tal, ele já veio aqui, ele já tinha aprontado, tinha feito escândalo antes, tal. Inclusive a menina tinha feito boletins de ocorrência de ameaça e outras coisas mais, né? Então a polícia, naquele caso, já sabia quem era o autor. Pois bem, com esses dados do autor, a polícia começou a procurar o sujeito nos endereços que ele tinha registrado, né? Porque nós temos os nossos registros públicos, então pelo nome tal, se identifica, ele mora na rua tal, vamos lá. Aí procura aqui, procura ali. Pois bem, depois de 4 dias, eu lembro disso, marcou bastante a época, porque eu estava voltando de uma aula noturna, inclusive, né? Lá para as 10 e pouco, estava com o rádio ligado, e aí eu estava ouvindo as notícias, e aí o delegado estava dando uma entrevista, 4 dias depois, que tinha prendido o sujeito. Né? E o repórter fez uma pergunta bem interessante, porque o repórter geralmente não entra nesse tipo de pergunta, né? Mas fez uma pergunta bem incisiva, falou assim, mas qual é o tipo de prisão dele? Aí o delegado explicou, prisão em flagrante. Não é? Opa, e me chamou a atenção, porque eram 4 dias depois. 4 dias depois. E o sujeito estava sendo preso em flagrante 4 dias depois. Né? E aí eu ouvi o resto da entrevista e o delegado explicou do jeito que eu estou explicando aqui. Nós, desde sempre, sabíamos quem era o autor, começamos a procurar ele incessantemente, numa casa, na outra, na casa da família, não sei o quê, e encontramos ele em outro estado, na casa de uma parente, tá certo? E prendemos ele em flagrante. É uma hipótese de flagrante, porque ele estava sendo perseguido, ele não estava sendo investigado, ele estava sendo perseguido de forma ininterrupta, porque já sabiam quem era o autor. Diga. Dá porque é flagrante. Como é flagrante, pode prender a qualquer hora do dia ou da noite. Se fosse preventiva, não poderia prender à noite. Mas flagrante pode prender à noite. Preventiva pode prender na rua, né? Mas em casa não pode prender, porque não há essa hipótese. Agora, em flagrante, pode prender à noite, sim. Ok? A qualquer momento da hora do dia ou da noite. Entenderam a perseguição? Sempre contínua e ininterrupta. Parou, desistiu, vamos lá, vamos começar por outro caminho. Aí deixou de ser a possibilidade de perseguição. E a última forma de flagrante do artigo 302, né, é o flagrante chamado flagrante presumido. O flagrante presumido é quando a pessoa é apanhada no momento posterior, com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser o agente ou autor da infração. Então, quando a pessoa é pega no momento posterior, com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. É o flagrante por presunção. Diga. O flagrante impróprio ou quase flagrante é o item anterior, é o flagrante em perseguição. É um nome que se dá para o flagrante em perseguição. Então, o flagrante presumido, né? A pessoa não é pega na hora, ela é pega depois, no momento depois. Quanto tempo depois? A lei não fala. É um momento posterior. É numa outra cena, sem dúvida, não é na mesma cena. É numa outra cena, mas uma cena próxima à cena do crime, em que a pessoa é encontrada com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Imagine o seguinte. O sujeito andando em alta velocidade e tal, atropelou alguém, certo? Tinha testemunhas. Só que o carro era filmado, não dava nem para saber quem foi, mas anotaram a placa. Quando a polícia chegou,
passaram a placa. A polícia rastreou e viu que era de alguém, foi à casa desse alguém, chegou lá, estava na garagem, ali dava para ver, grade, dava para ver o carro batido, inclusive. Toca a campainha. Esse carro é do senhor? Sim. O senhor é que estava dirigindo agora? Sim, o senhor está preso. Ele foi preso no momento posterior com o instrumento do crime, que era o carro, não é? Então, presume-se que foi ele. Presume-se, não há uma certeza. É um flagrante em perseguição, porque ninguém viu. O carro era filmado, não dava para ver quem estava dentro. Mas presume-se que foi ele, ok? Lembro de um fato curioso que ocorreu ali no Rio de Janeiro, com turistas, né? Então, os turistas alemães tinham sido assaltados, e aí, logo na sequência, encontraram algumas pessoas com alguns objetos e com uma máquina fotográfica. E nessa máquina fotográfica foram olhar o que tinha na máquina fotográfica, foto dos alemães. Eles, né, tirando ali selfie, não sei o quê, papapá, né? Então, claro que aquele objeto era objeto do crime, presume-se que foi ele. Foi encontrado com arma. Foi encontrado com as vestes sujas de sangue, perto da situação do crime. Flagrante em perseguição. Flagrante presumido. Eu costumo dizer o seguinte, de duas uma, ou a pessoa tem culpa no cartório, como se diz por aí, né, porque ele está por ali, ou ele tem um azar desgraçado, porque ele está no lugar errado, na hora errada, e presumiram que foi ele e não foi ele. Né? De duas uma, ou ele tem culpa ou ele tem azar. Né? E por um motivo ou por outro ele será preso em flagrante. Diga. Uma chave de um guarda-volume. Com o material do crime e tal, sem dúvida. Né? A pessoa é pega com uma chave do guarda-volume. Eu tenho aqui uma chave do guarda-volume, que eu guardei as minhas coisas lá. Não tem drogas ali. Né? Até tem, porque tem uma Coca-Cola que eu guardei lá no guarda-volume, é uma porcaria, né? Com devido respeito à Coca-Cola, mas realmente não faz muito bem à saúde, mas a gente gosta. Né? Tudo que como é que é? É ilegal, é imoral ou engorda, a gente gosta. Né? Então é mais ou menos assim. Né? Diga. Não. Então eu expliquei. Vou falar. A lei não fala o momento posterior, qual é exato o momento posterior. O que a doutrina vem dizer é assim, não é sequencial, não é na mesma cena. É em outra cena já, mas é uma cena próxima, não pode passar muito tempo. Né? Então, o exemplo que eu dei, encontraram ali algumas pessoas, menores e maiores, com alguns objetos e estranharam. E desses objetos tinha ali uma máquina fotográfica. Foram avaliar a máquina fotográfica, tinha sido dos alemães que tinham sido assaltados há pouco tempo ali numa outra cena, numa outra rua, mais próxima, ali, um tempo, não se fala exato o tempo, mas é um tempo próximo, outra cena, mas um tempo próximo. Essa é a ideia. Se passou muito tempo, aí já não daria. Né? Essa é a ideia próxima. Diga. Pode ser perseguição também, né? Isso depende. Se você tiver o contato visual com a pessoa, foi vista, descrita e estava no carro tal, aí a polícia começa a procurar aquele carro e pode ser uma perseguição também. Né? Ou por perseguição ou por presunção ele poderia ser preso, sem dúvida nenhuma. Diga. Essa questão da polícia deixar hoje nas redes sociais procuras e tal. Deixa o anúncio lá. Está sendo procurado. Mas Não. Então, o nosso amigo lembra que muitas vezes a polícia anuncia por meios de comunicação geral que tal pessoa está sendo procurado. Né? Mas se ele está sendo procurado, é que tem prisão preventiva decretada. Não seria um flagrante, é prisão preventiva já decretada, ou prisão temporária eventualmente decretada. Né? Então, é uma outra espécie de prisão. Mas ele está sendo procurado. Mas não é a perseguição, não. A perseguição é própria da polícia. A polícia nem divulga exatamente para o cara não saber que está sendo procurado e tudo mais. Né? Agora, na prisão preventiva, já é outra situação.
Tudo bem até aqui? Legal? Então, a gente percebe que o artigo 302, né, fala do estado de flagrância, e esse é o estado de flagrância. Se não se enquadrar em nenhuma dessas situações, a prisão é ilegal. Compreendido? Muito bem. Na lei de drogas, e de resto também na organização criminosa, lei de drogas e organização criminosa, nós temos uma ação chamada de ação controlada. Uma ação controlada na lei de drogas. Então, o que é isso? Então, às vezes a pessoa ela vai embarcar aqui no aeroporto internacional de Cumbica, em São Paulo, Guarulhos, com drogas. E a polícia já está monitorando porque a pessoa vai para algum outro país levando drogas. Isso é o tráfico internacional. Poderia a polícia prender em flagrante na hora que a pessoa vai embarcar com a droga? Poderia prender em flagrante, mas a polícia não prende em flagrante. Ah, mas a polícia não deve, é isso que eu estou querendo dizer. A polícia não deve prender? Sim, a polícia deve prender, mas a polícia, no caso da lei de drogas, não precisa prender. Ela pode fazer uma ação controlada. E o que é isso? Ficar monitorando o sujeito e contando, inclusive, com a colaboração de polícias estrangeiras. Não é? Porque se eu prender o sujeito que vai embarcar com a droga, eu estou resolvendo metade do problema. A droga não vai, mas tem alguém lá esperando pela droga para ser disseminada, correto? Então o ideal é a gente pegar a cadeia de ponta a ponta. Por isso, a polícia faz uma ação controlada, deixa o cara embarcar, ele pensa que passou batido, né? E aí ele vai para o outro país, chegando no outro país, ele pode ser preso lá. Pode ser preso? Pode. Ah, mas a polícia não devia prender antes? Não, é uma exceção, é ação controlada. Então, na ação controlada, pode haver esse monitoramento para uma prisão posterior, não é? Isso a doutrina acaba chamando de flagrante postergado. Flagrante postergado. Se vocês um dia virem esse flagrante postergado, é na ação controlada em que o flagrante não é feito ali no primeiro momento, se controla para prender lá no futuro. Tudo bem? Entenderam? Legal. Ah, sim, mas trabalhando, volta para o Brasil, saiu daqui, a ação é do Brasil, né? É uma ação controlada, começou no Brasil, o Brasil vai prender pelo tráfico internacional. Agora, a pessoa que foi presa lá pode ser, fica no país lá, divide essa organização. Diga. A nossa amiga pergunta dos casos do policial que se passa por usuário para dar flagrante. Isso daí é uma situação muito interessante que eu já vou abordar já já. Vou abordar já já, que é o flagrante, o flagrante preparado ou provocado, mas tem algumas situações próximas. Já já a gente aborda essa situação, né? Muito bem. Não podem ser presos em flagrante. Então, a lei fala do artigo 302, em que as pessoas poderão ser presas em flagrante de uma maneira geral, né? Estado de flagrância, mas tem algumas pessoas que não podem ser presas em flagrante. Vamos acompanhar essas pessoas especiais que não podem ser presas em flagrante. Vamos lá. Os menores de 18 anos, então isso é o que diz a lei. Menor de 18 anos não pode ser preso, até porque menor de 18 anos é apreendido, né? Apreendido. Não, o termo exato não é prisão, e sim apreensão. É possível a apreensão e encaminhamento à instituição do menor, mas prisão em flagrante não. Também não pode ser preso diplomatas estrangeiros por conta de tratados ou convenções internacionais. Então, em direito penal, a gente estuda o princípio da territorialidade, que os crimes são cometidos no Brasil, devem ser julgados no Brasil, mas alguns diplomatas não têm a territorialidade, eles devem ser processados pelo seu país de origem, ok? E como eles devem ser processados pelo seu país de origem por crime comum, eles também não podem ser presos em flagrante, ok?
Aliás, já vi casos de pessoas que tinham passaportes diplomáticos e aí praticavam tráfico de drogas, né, porque tem ali muitas regalias. Quem tem o passaporte diplomático, né, um diplomata do outro país, ele tem ali um respeito, e isso faz com que as fronteiras se abram muito para eles. Então já vi caso concreto sobre isso, né? Também não pode ser preso o presidente da República, em flagrante. Isso está no artigo 86 da CF. O presidente da República não pode ser preso. Em flagrante, ok? Aliás, eu peguei a notícia pela metade, né? Mas eu estava exatamente ouvindo ontem uma notícia sobre isso, né? Que o Janot, né? Que é o Procurador-Geral da República, estava falando que o Michel Temer não poderia ser processado porque ele tem uma imunidade, tal, não poderia entrar na Lava Jato. Bom, enfim, precisamos pegar a notícia como uma maneira geral, né? Mas a verdade é que aqui não estamos estudando o processo, estamos estudando o flagrante, não pode ser preso em flagrante. Os membros do Congresso Nacional, isso é o artigo 53 da Constituição Federal, em crimes ditos afiançáveis. Bom, então aqui um alerta, né, um detalhe interessante que a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, né? Nós tivemos um senador da República, o Delcídio Amaral, né, que foi preso em flagrante. Tudo bem? Foi preso em flagrante, certo? Flagrante. E tem essa regra aqui falando para nós que os membros do Congresso Nacional, leia-se deputados e senadores, não podem ser presos em flagrantes por crimes afiançáveis. Bom, quais seriam os crimes inafiançáveis? E não anotem agora, porque depois a gente vai anotar. Tá na nossa lista aí. Mas segundo o artigo 323 do CPP, 323, os crimes inafiançáveis são os crimes hediondos, os equiparados a hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes imprescritíveis, que é racismo e ação de grupos armados. Não é? Então, esses seriam os chamados crimes inafiançáveis. Repito, os hediondos, equiparados a hediondos e também os crimes ditos imprescritíveis. Isso é o artigo 323. Não precisa anotar, porque depois a gente vai falar sobre isso. Pergunto aos senhores, e os outros crimes? Os outros crimes são afiançáveis. Os outros crimes são afiançáveis, teoricamente. Delcídio Amaral praticou algum desses crimes que eu mencionei, hediondo, equiparado a hediondo ou imprescritível? Não encaixava em nenhum desses crimes. Portanto, Delcídio Amaral teria praticado um crime afiançável, correto? Por que ele foi preso em flagrante? Muitas pessoas discutiram isso quando ele foi preso, dizendo que era totalmente inconstitucional essa prisão, que ele não poderia ser preso em flagrante. Muito se falou, muitos juristas de peso falaram assim, não poderia ser preso. Por que Delcídio Amaral foi preso? Vamos lá. Eu falei sobre isso já. Eu contei para vocês no primeiro dia, mas a gente está revendo agora. Ele foi preso por uma regra do artigo 324. 324. E quem é oportuno a gente falar agora. Porque, segundo o artigo 324 do CPP, qualquer crime que é afiançável pode se tornar inafiançável se estiverem presentes os motivos da prisão preventiva. Então, pela natureza do crime, os crimes inafiançáveis são aqueles do 323, o que eu mencionei para vocês, né? Os crimes hediondos, equiparados e os imprescritíveis. Pela natureza são esses. E os demais são afiançáveis. Mas, segundo a regra do 324, qualquer crime que é afiançável pode se tornar inafiançável se estiverem presentes os motivos da prisão
preventiva. E o nosso queridíssimo senador, ele estava em condições de prisão preventiva porque estava ali obstando, né, processo, tal. Nós vamos ver isso sobre os motivos da prisão preventiva e, portanto, foi preso em flagrante seguindo a lei. Porque a Constituição fala, eles não podem ser presos em crimes afiançáveis, mas aquele crime se tornou inafiançável. Se tornou inafiançável, então possibilitou a prisão. Entenderam? Por que foi preso? Muito bem. Essa regra serve também para deputados estaduais. Não é? Para deputados estaduais, o artigo 27, 53 da Constituição, né? Eles não podem ser presos em crimes afiançáveis, mas se tornar inafiançável, pode ser preso. Magistrados em todos os níveis, tá, pessoal? Juiz de primeira instância, desembargador, ministro, né? São magistrados. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Também não pode ser preso em flagrante por crimes afiançáveis. E não podem. Também, mesma regra para todos. O que é afiançável pode se tornar iná. Né? Pode se tornar iná. Membros do Ministério Público, promotores, procuradores de justiça, ou seja, membros do MP também. São situações em que não cabe a prisão em flagrante. Advogado. E aí o negócio pega, tem um monte de advogado que é preso. Calma aí, vamos com muita calma nessa hora, né? Então, advogado, artigo 7º da lei, né, da advocacia, do Estatuto da Advocacia, salvo no exercício da profissão em crime inafiançável. Salvo no exercício da profissão. Então, né, então, se ele estiver no exercício da profissão, ele pode ser preso no exercício da profissão. Mas aqui tem uma observação interessante, né? Na ação direta de inconstitucionalidade, número 1127, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, o STF deu interpretação ao referido artigo de lei, no sentido de que o mesmo não abrange o delito de desacato. Posteriormente, há um entendimento mais atualizado de que o crime de desacato nem tem aplicabilidade hoje em dia, né? Há uma posição do STF no sentido de descaracterizar o crime de desacato. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a verdade é que o advogado, então, no exercício da sua função, poderia, o desacato é afiançável, tá? Afiançável, e ele poderia ser preso por desacato, sim, né? Mas eu já vi isso acontecer, isso se tornou até muito comentado, né? Em que o advogado foi preso por desacato e prendeu o juiz por abuso de autoridade, né? Porque qualquer um do povo pode, não é? E aí o policial ficou ali, sem saber exatamente o que fazer, né? Claro que o policial vai trabalhar ao lado do juiz, ele vai olhar o juiz é que é o cara, tá certo? O advogado nem tanto é o cara. Nós sabemos que não tem nenhum tipo de hierarquia, mas de qualquer maneira, uma bela confusão, né, nessa situação, né? Seguindo, o prazo de 24 horas. O prazo de 24 horas não é para a pessoa fugir do flagrante, não. O prazo de 24 horas, ele se dá para o delegado. É um prazo importante para o delegado tomar 3 atitudes. 3 atitudes devem ser tomadas pelo delegado no prazo de 24 horas. Então, atenção, ó. A autoridade policial, no prazo de 24 horas, da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá. Então, deverá o quê? Primeiro, encaminhar cópia do flagrante à autoridade judicial.
Lembre-se que o flagrante é a única prisão que não é decretada pela autoridade judiciária. Por isso, em até 24 horas, tem que tomar conhecimento, tem que saber o que está acontecendo. O delegado tem que mandar a cópia do flagrante para o juiz. Tudo bem? Não se esqueçam disso, muito importante, tem que mandar a cópia. O que mais que tem que fazer em 24 horas? Segundo, se o preso for pobre, encaminhar a cópia para a Defensoria Pública. Se o preso for pobre, encaminhar cópia do flagrante para a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem que saber ali do flagrante também, para eventualmente tomar providências. E terceiro, muito importante, que muitos não entendem o porquê das coisas, né? Entregar ao preso a nota de culpa. Entregar ao preso a nota de culpa. Tem 24 horas para entregar ao preso a nota de culpa. Nota de culpa é uma informação ao preso do motivo da sua prisão e quem determinou a sua prisão. Qualquer pessoa tem o direito de saber o porquê está sendo preso. E tem o direito de saber quem determinou a sua prisão. Quando o juiz expede mandado de prisão preventiva ou mandado de prisão temporária, ele expede, determina, sai um documento chamado mandado de prisão, ordem de prisão, mandado de prisão preventiva ou mandado de prisão temporária. Nesse mandado de prisão tem todos os itens. Quem está determinando a prisão, quem vai ser preso, qual o motivo, tem tudo ali, certo? Quando uma pessoa é presa preventivamente ou ela é presa temporariamente, ela fica com uma cópia. Uma cópia do mandado de prisão. Porque o mandado de prisão tem todos os itens e ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Certo? No flagrante, não tem mandado de prisão em flagrante. Porque é uma ordem verbal. O delegado, ele fez o filtro, ele viu lá que era realmente estado de flagrância e determinou o auto de prisão em flagrante. Mas não tem um mandado de prisão. Por isso, o réu, ele não sabe por que ele está sendo preso. Mas tem que saber. Diz a lei que em até 24 horas tem que encaminhar essa cópia, encaminhar para o preso essa nota de culpa, com todas as informações. Compreendido? Acontece sim, senhora. E quem não é a pessoa na hora, não. Calma aí, nota de culpa não é na hora. Ó, esteja preso. Tá errado o esteja, né? Esteja preso. Tá aqui a nota de culpa. Não é assim. Vai levar a pessoa para o delegado vai filtrar, vai baixar um auto de prisão em flagrante, assina aqui, leva o cara para o Chilindró, aí pega e faz a nota de culpa e entrega para o cara lá. Hã? É. Agora, o sujeito, às vezes, ele não assina a nota de culpa. Por que o delegado manda ele assinar a nota de culpa? Não é para confirmar o que está lá. Né? O preso fala assim, eu não vou assinar isso, eu não concordo com isso. Assinar é um recibo. Porque como a lei determina que em até 24 horas tem que entregar a nota de culpa, o delegado tem que entregar. Então, assina aqui que recebeu. Assina aqui que recebeu, não que concorda. Né? Se ele não assinar, o delegado pega testemunhas de que entregou para ele. Diga. Ah, não. Legal. Muito bem. Então, a nota de culpa é muito importante. Se você for lá no preso, né, foi lá conversar com o seu cliente, foi preso em flagrante, ele tem a nota de culpa, porque se não entregaram para ele, é caso até de relaxamento. Diga. Sequencial a partir do auto de prisão em flagrante. Não tem problema. Isso, exatamente. Então, esses prazos de 24 horas que nós estamos falando aqui é do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante sai com hora. Sai a hora em que foi lavrado. Tudo bem? Às vezes ele demora. Quem já participou de um flagrante sabe que demora horas para fazer o flagrante, é um negócio bastante complicado. Mas, enfim, ele sai com determinada hora. A partir daquela hora sequencial, pode ser sábado, domingo, Dia das Mães, Natal, o que for, 24 horas para tomar essas providências. Ah, mas o fórum não funciona. Plantão. Manda para o plantão, tem que entregar em 24 horas. Ok? Mas tem o plantão, sim. Tem alguém para receber. Muito bem.
diferenças entre flagrante preparado, forjado ou esperado. São situações diferentes aqui. O flagrante preparado, também chamado de flagrante provocado, é um flagrante ilegal. Flagrante preparado, também chamado de flagrante provocado, é um flagrante ilegal. E segundo o verbete 145 da súmula do STF. Então, segundo a súmula 145 do STF, uma súmula bem antiga, né, do STF, mas ainda em vigor, súmula 145, o flagrante preparado ou provocado equipara-se a crime impossível. Equipara-se a crime impossível. Quando uma pessoa é presa pelo flagrante preparado ou provocado, além do flagrante ser ilegal, o crime é impossível. Quer dizer, a pessoa nem vai responder por nada, né? Quando é que nós temos o flagrante preparado ou provocado? Quando nós tivermos um agente provocador. Um agente provocador. Então, às vezes a polícia provoca uma atitude do réu. Provoca. Imagine o seguinte: tenha um contrabandista que ele é um cara muito liso, muito ágil, muito esperto e difícil de ser pego pelas autoridades. E aí, então, a polícia, se fazendo passar por um eventual cliente, contacta esse contrabandista e pede para ele trazer determinado contrabando, paga para ele trazer determinado contrabando. Aí o sujeito traz o contrabando, quando ele traz o contrabando, entrega ali para o falso cliente, o policial, ele é preso. Pode ser preso? Não, porque esse flagrante é preparado ou provocado. Você tem um agente provocador. Você tem um policial que está provocando uma atitude do sujeito. Perceba, o sujeito praticou o crime. Ele foi lá, ele trouxe o contrabando, mas ele só praticou o crime porque foi estimulado. Ele só praticou o crime porque ele foi provocado. Teve um agente provocador ali. Se você tirar a figura do agente provocador, você não teria crime. Por isso que o STF entendeu como um crime impossível. O Damásio de Jesus, né, ele tem um livro, que eu tenho esse livro, chamado Novas Questões Criminais, né? Só que esse livro eu comprei em 1993, portanto, hoje em dia seriam velhas ou antigas questões criminais, né? O nome do livro teria que mudar, não para Novas Questões Criminais, sim para Antigas Questões Criminais. Neste livro, que já tem mais de 20 anos, portanto, nesse livro, ele aborda a questão do flagrante preparado ou provocado na lei de drogas. Na lei de drogas, que servia para a antiga lei de drogas, serve para a lei atual, né? É interessante, porque é o que a nossa amiga perguntou um pouquinho antes, dizia o seguinte: imagine que o policial queira prender o traficante, mas não consegue localizar exatamente a figura desse traficante, e o policial, então, ele consegue constatar quem é o usuário, porque o usuário é mais visível, né? Então ele vai a um ambiente que tenha tráfico naturalmente, encontra o usuário. Aí ele se faz passar por outro usuário. E estimula aquele usuário a comprar e vender drogas porque ele quer pegar o traficante, correto? Atenção, aquele usuário não tem droga nenhuma consigo, ele não está trazendo consigo, ele não está vendendo, ele não está, né? Ele está simplesmente orbitando aquela região na expectativa de sobrar alguma coisa para ele. Mas na hora ele não está praticando crime nenhum. Vem o policial e fala assim: ó, eu não sei onde comprar, compra aí para mim. E dá uma grana para ele. Qual a expectativa? Do policial saber onde ele vai comprar, filmar, saber onde que estão as coisas. Mas aí, vamos imaginar que aquele usuário gostou da ideia, porque era exatamente isso que ele queria. Fazer o papel de avião do tráfico, pegar ali aquele dinheiro, ir lá na boca, comprar, né, e comprar 2 por 1, tá certo? Dá um dinheiro, pega 2.
E com isso ele fica com para ele ganha ele tem um lucro, certo? Ou seja, aquele usuário está na condição de traficante, ele vai lá, compra, vende, quando ele vem entregar, ele pode ser preso em flagrante? Não, porque esse flagrante é preparado ou provocado. Compreendido até aqui? Então não pode, porque tem um agente provocador. Só que nos alerta Damásio para a natureza do tráfico de drogas, que pode ser múltipla. Então, se aquele policial, mesmo estimulando, atenção, se aquele policial, mesmo estimulando, ele segue, por exemplo, aquele outro usuário e constata que tem um cara que guarda drogas em algum lugar, ele pode prender quem está guardando drogas. Porque o guardar drogas, o manter em depósito drogas, precede a provocação. Antes da provocação, ele já estava praticando. Então, todos os atos que independem da provocação e que vieram antes da provocação são atos criminosos e devem ser apurados, entenderam? Só é flagrante preparado ou provocado sobre aqueles atos que são sequenciais à provocação. Eu provoquei, aconteceu isso. Aí o flagrante não pode existir. Agora, aquilo que ocorre independente da provocação é crime e pode ser apurado. Compreendido? Muito bem. Já o flagrante forjado é um flagrante totalmente ilegal, e aqui no flagrante forjado o agente não praticou crime nenhum, diferente do preparado, em que ele pratica crime porque foi estimulado. No flagrante forjado ele não praticou crime nenhum. Tudo bem? Então aqui é uma armação, é uma encenação para dizer que o cara praticou um crime quando ele não praticou. Sabemos, né, que às vezes a polícia vai lá e coloca drogas no carro do sujeito, ou arma no carro do sujeito para incriminar o sujeito, né? Então esse é um flagrante forjado, ilegal, uma arbitrariedade que deve ser combatida, né? Já o flagrante esperado, só para finalizar esse tópico, o flagrante esperado é legal. O flagrante esperado, ele é totalmente legal. No flagrante esperado, a polícia, através dos setores de informação, sabe que ocorrerá um crime, mas não interfere na prática daquele crime. Ela só sabe, tem uma escuta, sei lá, alguma coisa que fez ela saber, vai ocorrer um crime. Então ela fica aguardando, ela fica esperando, ela fica ali simplesmente pensando, esperando acontecer. Quando for acontecer, a polícia interfere e prende em flagrante e não deixa acontecer. Esse flagrante é esperado, né? Lembro de um caso que caiu em prova aí, que a menina procura a polícia dizendo assim: o meu pai quer que eu pratique o aborto, de qualquer jeito, já marcou com o médico, mas eu não quero fazer o aborto, mas ele está me forçando, então eu estou vindo aqui na polícia para tomar uma atitude para, né? A polícia naquele momento pode fazer alguma coisa? Nada, porque é só um planejamento, né? O crime está ainda na sua concepção, ele está ainda, né, apenas tendo ali o planejamento. Muito bem. Então o policial fala assim: ó, calma aí, onde que é? É nesse local? Se o seu pai te forçar, você vá, mas a gente vai estar lá. Se eles forem fazer o aborto, a gente vai interferir. Tudo bem? Dito e feito, o pai forçou, levou, quando estava preparado para começar as práticas abortivas, ou seja, o início da execução do crime, a polícia entrou e impediu o resultado. Esse flagrante era esperado, e por ser um flagrante esperado, é um flagrante legal. Não é preparado, não é provocado, não é forjado, simplesmente ninguém interferiu na atitude dos agentes envolvidos naquele crime. Oi? É a campana. A polícia pode fazer a campana ali e ficar aguardando para ver se vai acontecer ou não. Às vezes a informação é verdadeira, às vezes é furada, né? Informações podem acontecer ou não, né? O caminhão, lembra do contrabandista? O contrabando vai chegar por essa rodovia. Ninguém interferiu, ninguém pediu contrabando para o contrabandista, mas a polícia fica ali de campana, se passar por ali, tchum, pega, pode prender. Esse é um flagrante esperado. Compreendido? Legal? Então nós vamos fazer... Pois não? Sim, se estende, sem dúvida. O agente provocador, né? O colega pergunta, o agente provocador tem que ser só a polícia?
Necessariamente não. Pode ser a vítima a provocar, mas geralmente é uma ação da própria polícia. Ok?